noite. Boa noite. Na edição de hoje vamos tratar de um assunto muito importante. Homens existem para cumprir algum papel no universo? Qual o ponto de vista dos líderes religiosos e da população acerca desse questionamento? O objetivo desta matéria é elucidar o público sobre as variadas visões acerca do assunto em questão. O foco da reportagem é voltado para o entendimento do público sobre o papel do homem no universo, baseado nos dados coletados da população e dos líderes religiosos sobre esse assunto discutido. Vamos começar a edição de hoje falando do catolicismo, que é uma das religiões escolhidas para serem tratadas nesta matéria. O catolicismo é uma das mais expressivas vertentes do cristianismo e ainda hoje congrega a maior comunidade de cristãos existentes no planeta. As principais crenças do catolicismo estão embasadas na crença em um único Deus verdadeiro, que integra a Santíssima Trindade, que vincula a figura divina ao seu Filho Jesus e ao Espírito Santo. O repórter Tiger Junk chega mais para trazer as informações do que a Igreja Católica discorre sobre o assunto em questão. É com você, Tiger. Olá, Eduardo. Olá, Yasmin. Estamos aqui na frente da Catedral São Francisco de Paula, em Pelotas, onde vamos entrevistar o padre Luiz Boari e saber dele a opinião sobre diversos temas, como o papel do homem no universo e a influência da globalização no cenário religioso atual. O homem é criatura de Deus. Quanto mais o homem estiver próximo de Deus e em consonância com aquilo que Deus espera do homem, mais o homem vai encontrar-se em si mesmo. E, na verdade, o homem precisa de Deus para encontrar sua plenitude. Todas essas buscas artificiais de realização, elas, na verdade, anunciam que o homem se julga autossuficiente, né? E precisa encontrar preenchimento de realização momentânea para se afirmar. E no livro do Gênesis, que é um livro, digamos, da origem, né, na Bíblia, está ali uma linguagem, digamos, ou uma fala de Deus, eu poderia dizer assim, aonde ele põe toda a criação sob a administração da humanidade. Claro, o homem devia ser equilibrado, centrado, inteligente, para bem administrar, né? No entanto, nós estamos percebendo que o homem, ao longo dos tempos, né, não soube administrar bem, né, toda a maravilha, né, que o universo dispõe, e isso tem consequências, né? Claro, o mundo deu muitos passos, né? E antigamente o mundo era muito mais monolítico, eu vou usar essa expressão. Hoje ele é muito mais plural, né? E uma pluralidade assim grande, né? E isso faz com que as pessoas também tenham muitas possibilidades até de posturas, de crenças, de concepções. Os conceitos também hoje são muito elásticos, né? Outrora haviam conceitos muito mais rígidos no sentido assim de acabados, fechados, né? E também não havia essa interação entre os povos como temos hoje, né? Então as pessoas eram muito mais situadas no seu país, na sua região, e ela tinha uma constituição própria do lugar, que ela se conformava com aquilo que a cultura
pregava para ela, né? E hoje nós percebemos, por exemplo, essa explosão mesmo, né, de comunicação, por exemplo, né? Isso diluiu muito assim o modo como as pessoas se postam, né? E até fragilizou muitas coisas, né? Junto com ganhos, né? Tem também fragilizações, né? Então as pessoas também ficam numa liberdade maior de adesão ou de conformação, né? Repetindo, né? A própria Igreja Católica, ela veio pela moldura da cultura. Por isso que outrora ela estava muito mais presente, com uma roupagem cultural, menos do que propriamente uma adesão de fé, uma adesão de opção de vida. Muito bem, aí está então, Yasmin, a entrevista do nosso querido e estimável repórter Tiger Junk com o padre Luiz Boari. Por sinal, temos que agradecê-lo, ele que recebeu nossa equipe de forma muito cordial e gentil lá na Catedral São Francisco de Paula. Exatamente, Eduardo. Agora nós vamos falar sobre o Espiritismo, que é uma doutrina de cunho científico-filosófico estabelecida no século XIX por Allan Kardec. Uma característica marcante do Espiritismo envolve a realização dos passes em que um membro, dotado de maior sensitividade, procura harmonizar o estado psíquico e também emocional de outros praticantes. Segundo os princípios espíritas, o indivíduo deve praticar a caridade como uma forma de estabelecer a melhora de sua condição espiritual presente e de suas posteriores reencarnações. A repórter Lisandra Vilela esteve no Centro Espírita de Jesus e traz mais informações sobre o tema. Agora é com você, Lisandra. Olá, Eduardo, Erasmo. Estamos aqui frente ao Centro Espírita de Jesus para entrevistar a senhora Vani Rodrigues e saber sobre a opinião da doutrina espírita em relação ao tema abordado. A doutrina espírita não pode ser considerada unicamente como religião. Ela tem três aspectos: é a filosofia, a ciência e a religião. Porque, como tu falou inicialmente, nós, como seres humanos, ainda nós necessitamos sentir algo superior a nós, né? Para que possamos ter fundamento na nossa vida. Naturalmente, o papel do homem no universo tem como objetivo propiciar ao espírito. Nós somos espírito revestido de uma matéria. Então, essa matéria vai nos conduzir, quando somos levados para uma reencarnação, vai nos conduzir para as tarefas necessárias. E essas tarefas têm um objetivo: o nosso crescimento espiritual. O que quer dizer isso? Nós não podemos nos considerar seres perfeitos. Nós temos muito ainda a trabalhar em cada um de nós, sentimento, atitudes, para que possamos gradativamente crescendo. Isso é uma fase natural que está acontecendo, mas devido ao sofrimento, devido aos desajustes, às decepções, vocês não se apercebem, mas o ser humano, e principalmente o jovem, está procurando uma religião para poder se apoiar em algo que lhe dê um fundamento a essa vida. Não estão se afastando, já estiveram, mas não, eles estão chegando. Nós observamos aqui na casa. A fluência é muito maior de jovens. Aí está então, Eduardo. Nós acabamos de conferir agora a reportagem com a nossa repórter Lisandra Vilela e a representante do Centro Espírita, Vani Schneider Rodrigues. Por sinal, eu queria ressaltar que ela foi muito prestativa com toda a nossa equipe. A reportagem a seguir, ela fala sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada no dia 9 de julho de 1977 pelo Bispo Edir Macedo e está presente em mais de 200 países ao redor do mundo. As doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus são a priori semelhantes às de outras confissões cristãs e evangélicas. Entretanto, Yasmin, existem outras diferenças fundamentais que a gente pode citar, como o caráter sobrenatural dado às celebrações do batismo por imersão e da ceia do Senhor,
O código de conduta é a Bíblia Sagrada. Agora vamos conferir a reportagem que a repórter Karina Vaz fez na Igreja Universal do Reino de Deus. É com você. Olá, Eduardo. Olá, Yasmin. Estamos aqui na frente da Igreja Universal do Reino de Deus, na cidade de Pelotas, onde fizemos uma entrevista com o pastor Everton. Ele não concedeu que a entrevista fosse gravada. Porém, o nosso comentarista Tiger Junk está aí no estúdio e irá falar para vocês como foi a entrevista e o que o pastor nos contou. É com vocês aí no estúdio. Ok, você acompanhou aí a nossa mini repórter Karina Vaz, que esteve presente na Igreja Universal do Reino de Deus e conversou com o pastor Everton. Porém, Yasmin, infelizmente o pastor não permitiu a gravação das imagens, mas nossa equipe, perspicaz e inteligente como é, conseguiu uma sacada de mestre, Yasmin. Exatamente, Eduardo. Nós estamos aqui no estúdio com o nosso repórter e comentarista Tiger Junk. Ele vai falar um pouquinho sobre como foi essa conversa com o pastor Everton. Boa noite, Tiger. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Eduardo. Muito bem. Explicando aos telespectadores o que aconteceu nessa entrevista, a nossa equipe visitou a Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor Everton concedeu pra gente uma entrevista, que infelizmente ele não autorizou que fosse gravada as imagens, mas o que ele falou foi basicamente isso. Ele disse que cada pessoa tem seu papel dentro da sociedade. Papéis diferentes, no caso, que são distintos para diferentes fins. O pastor citou o seu próprio exemplo, que segundo ele era uma pessoa envolvida com drogas e citou inclusive que ele tem tatuagens pelo corpo que ele não pôde tirar, e foi salvo por pessoas que o ajudaram. Segundo ele, o papel dele dentro da sociedade da igreja, dele no caso da pessoa, o pastor Everton, é ajudar as pessoas que precisam, tirar pessoas das ruas do tráfico como ele foi tirado. Mas não existe só este papel dentro da sociedade. Segundo ele, cada pessoa tem papéis distintos e diferentes para diferentes fins. Muito bem. E ele também comentou sobre a indefinição no quesito religião das pessoas, né, Tiger? Exatamente. Perguntado sobre, já que a gente entrevistou algumas pessoas na rua, população nas ruas de Pelotas, reparamos que algumas pessoas têm indefinições na hora de escolher suas religiões. As pessoas não estão definidas não estão definidas em uma religião, não estão fixas em uma religião. Ele citou um pouco polêmica a declaração dele. Opa, polêmica, vamos lá. Ele disse que as pessoas, não é que as pessoas sejam indefinidas, elas muitas vezes não querem participar de religiões, de igrejas, de centros religiosos. Porque segundo ele, Eduardo, as pessoas que levam, que não são afiliadas, digamos, em nenhuma religião, elas levam a vida fácil. Como é que é? Repita essa parte que eu não entendi. Muito bem, o pastor Everton falou que quem não tem uma vida religiosa, quem não segue nenhuma religião, não segue nenhuma doutrina, ele tem a vida fácil. Ele disse isso? Disse, com todas as letras. Segundo ele, as pessoas não têm a quem obedecer e assim podem fazer muito bem o que bem entender de sua própria vida e fazer coisas que não constam na Bíblia. Muito bem, tá falado, tá registrado, é a opinião do nosso pastor Everton, né, seu Tiger? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu gostaria de agradecer ao pastor Everton, que apesar das circunstâncias, prestou a entrevista pra gente e está sendo citado aqui, nos ajudou com a reportagem. Ok, esse foi Tiger Junker, né? Junker. Queria agradecer ao nosso comentarista religioso Tiger, muito obrigada pelas palavras. Agora nós vamos falar sobre Umbanda, não é mesmo, Eduardo? Correto, minha querida Yasmin. Falaremos sobre a Umbanda, que sincretiza vários elementos de outras religiões, como o catolicismo, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, em sua benevolência, palavra tão bonita essa, benevolência, e também emana em si através de orixás e dos guias, guiando seu amor, auxiliando os homens em sua caminhada para a elevação espiritual e intelectual, Yasmin. Isso mesmo. Agora nós vamos lá com a nossa repórter Karina Vaz, que vai nos explicar um pouquinho de como funciona a Umbanda. Com você, Karina. Olá, Eduardo. Olá, Yasmin. Estamos aqui na rua Barão de Butuí, número 124 TR, onde faremos uma entrevista com Sônia Martins, que deixará o seu parecer da religião umbandista sobre o papel do homem no universo.
o papel nosso na Umbanda. Nós trabalhamos com energia. Então eu acho que o papel do homem no universo também tem a ver com a Umbanda, porque espíritos, eles têm acesso a qualquer lugar. Né? Então o papel do homem no universo, na Umbanda é fé e atitude. Eu acho que é falta de conhecimento. Começa pela família. Se eu tenho uma religião, eu levo filhos, netos, para a minha religião. Se eu não tenho uma religião, eu não tenho como levar meus filhos, nem cobrar filhos, netos, demais pessoas, se eu não pratico. Tem que ter uma prática. E acho que isso aí que está faltando para o ser humano. A religião é a família. Me resume. Perfeito, aí você acompanhou a entrevista da nossa repórter Karina Vaz, nossa mini repórter Karina Vaz, com a Sônia Martins na Umbanda. O que teremos agora, Yasmin? Agora nós temos a nossa repórter Lisandra Vilela falando um pouquinho sobre a Igreja Batista e seus ensinamentos. É com você, Lisandra. Olá, Eduardo. Olá, Yasmin. Estamos aqui em frente à Igreja Evangélica Batista Betel para sabermos a opinião do pastor Sidney Rodrigues sobre qual o papel do homem no universo. Para começar, toda a essência, né, é que o homem foi criado por Deus. Né? Foi criado por Deus, foi criado para a glória de Deus, né? Tem um papel fundamental nesse mundo, no sentido de ser a coroa, no sentido geral, né? No sentido de ser a coroa da criação, né? de Deus, ou seja, de tudo que Deus criou, a obra mais sublime foi o ser humano, né? Num sentido de governar este mundo, ele estaria acima de todas as criaturas. E se a gente avançar um pouco mais, o projeto de Deus é ter comunhão com esse homem, com essa criatura, estar próximo dessa criatura. Acho que a gente pode falar um pouquinho em relação a isso, porque é fato, né? Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus vinha todos os dias, na viração do dia, se encontrava com o homem, com a sua criação, com a mulher, né, com a sua criação, mas Deus deu algumas diretrizes que o homem poderia e outras que ele não poderia fazer. Em termos gerais, né? Nós cremos que a Bíblia nos ensina, na verdade, é isso. Então, é criação de Deus, é coroa da criação de Deus, mas o homem se afastou do plano original, então Deus criou um meio, através de Jesus Cristo, de novo, de reconciliar este homem, porque o homem foi criado para estar próximo de Deus. Essa é a essência da nossa ótica evangélica, cristã, com relação ao papel do homem no universo, para estar próximo de Deus. E Deus deu funções como governar, enfim, e estar próximo de Deus. Muitas ditas religiões, muitas ditas verdades que acabaram, de certa forma, decepcionando as pessoas por não conhecerem o verdadeiro propósito de Deus, o verdadeiro caminho de Deus, e até mesmo, infelizmente, ditos evangélicos pregando uma doutrina distanciada daquilo que a Bíblia diz, levou muitas vezes as pessoas ao distanciamento, ou seja, a se frustrarem com a dita religião, a se entristecerem, ou seja, a traçarem objetivos que acabaram não alcançando. Então, um dos objetivos também é isso. Um outro objetivo é que nos nossos dias, né, além do nosso mundo capitalista, que tudo gira em função de ter e não a pessoa ser, e também na questão do tipo de mentalidade que se tem divulgado hoje, né, que cada um tem a sua verdade, né? Eu posso ter a minha verdade, você a sua verdade, e na verdade existe uma única verdade, que é Deus. E infelizmente os resultados estão comprovando uma sociedade cada vez mais vivendo uma forma de anarquia, de uma terra sem lei. Porque no sistema de globalização isso só... O capitalismo e a globalização só acelerou, na verdade, esse processo para que ele se espalhasse a nível de mundo. Mas
graças a Deus que ainda tem quem prega a verdade, quem fale sobre a verdade, quem viva a verdade conforme as Escrituras estabelecem. Na edição de hoje, nós conferimos o ponto de vista de várias religiões e as suas peculiaridades. Não é mesmo, Eduardo? Correto. E agora fica a cargo de você, telespectador, tirar as suas conclusões do que cada religião falou. Nós agradecemos a sua audiência. Uma boa noite e até a próxima, Yasmin. Muito boa noite e até a próxima.